Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, 13 de abril, mais uma aula de matemática, certo? Então, para começar, vamos falar hoje de um assunto muito interessante e que está presente no nosso dia a dia, que são as tabelas. Quem nunca viu uma tabela? Quem nunca folheou um livro de matemática ou um livro qualquer que encontrou uma tabela, certo? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as tabelas, tá bom? Bem, o que é uma tabela? A tabela, ela é um conjunto de dados dispostos em um número infinito de colunas e um número ilimitado de linhas, certo? Então, elas devem ter um título que delimita, né, qual é o assunto daquela tabela, e depois ela vem falando sobre as variáveis nas linhas seguintes, tá bom? Olha só essa tabela que eu trouxe para vocês. A tabela, ela tem um título, tá? E aqui ela vem com as variáveis, tá? Aqui no caso o título é o ranking histórico da Copa do Mundo da FIFA. E abaixo vem aqui a equipe, aí tem aqui as equipes que são o nome dos países. Aqui vem os pontos, os jogos, as vitórias e as derrotas de cada país. Ó, então, vocês podem observar como foi feita essa tabela. Então, ela está organizada em linhas, não é? E em colunas, ó, em colunas, certo? E aqui vocês estão observando que tem a fonte, né? Essa tabela, ela foi feita baseado em uma fonte, tá? No caso aqui, a fonte, ela foi feita pela fonte da FIFA, tá? Então, aqui embaixo, geralmente, você coloca de onde aqueles dados foram colhidos, certo? Aqui eu tenho uma outra tabela, certo? Uma tabela mais simples, né? Uma tabela menor, certo? E aqui também tem o título, quantidade de alguns produtos vendidos nos 2 últimos dias de mês de março. Aí aqui tem os produtos, a quantidade, tá? Dos dois dias. Aqui no caso tem quinta-feira e sexta-feira, tá? Então, esse tipo de tabela aqui, eu chamo de tabela de dupla entrada, né? Porque eu estou analisando, né? Analisando esses produtos aqui 2 vezes, né? Fazendo a análise dele 2 vezes, tá? Então, são tabelas de dupla entrada. Essa daqui também, ó, eu estou analisando várias vezes, aqui no caso, os times, os países dos jogos aqui da FIFA, certo? Mas existem tabelas mais simples, tá bom? Como uma aqui, ó. Olha só essa tabela aqui. Essa tabela aqui que eu fiz, tá? Que vocês podem fazer em casa. Essa tabela aqui eu vou perguntar a vocês quando a gente se encontrar novamente. Eu espero que seja em breve. A tia vai fazer essa tabela com vocês. O título da minha tabela que eu coloquei foi o quê? Quantidade de livros lidos terceiro ano, tá? E aqui tem, eu botei aqui a quantidade de livros lidos e aqui a quantidade de alunos. Aí eu coloquei aqui a quantidade. Coloquei nenhum livro. Será que tá alguém que não leu nenhum livro nesse período? 1 livro, 2 livros, 3 livros. Eu coloquei mais do que 3 livros, tá? Aí aqui eu vou colocar o nome de vocês, vou perguntar e vou colocando o nome de vocês, quantidade de alunos. Você pode colocar o nome ou você pode colocar aquele tracinho, digamos que quando a gente retornar,
tem só um aluno que não leu nenhum livro, eu coloco tracinho. Aí, alunos que leram um livro, um aluno. Alunos que leram 2 livros, 2 alunos. Alunos que leram 3 livros, aí eu vou preencher aqui mais do que 3 livros, vou colocar aqui 5 alunos. E assim você vai preenchendo, tá? E a fonte aqui no caso que eu vou colocar, tá? Eu vou colocar o que? A fonte? Alunos da sala de aula, tá? E aqui a quantidade não pode passar da quantidade de alunos, né? Então, eu vou ter que perguntar um por um e ver a quantidade, distribuir aqui, certo? Aqui no caso, eu já registrei quantos alunos? Aqui nós temos 5, 6, 7, 8, 9. 9 alunos, né? Então, eu vou colocar no máximo aqui 17 alunos, tá? Então, vocês viram como é fácil a gente construir uma tabela, tá bom? E vocês podem fazer tabela, gente, de qualquer assunto, de qualquer conteúdo, você pode fazer tabela. Contanto que você faça uma pesquisa antes, tá? Uma enquete, você faça um levantamento de dados para depois você colocar em forma de tabela. Por exemplo, vocês podem fazer na casa de vocês sobre o filme preferido, sobre as brincadeiras, né? Você pode fazer sobre os jogos. Então, com os familiares de vocês, vocês podem fazer várias tabelas de qualquer assunto, tá ok?